Boa tarde, galera. Vocês estão bem? Eu tô vendo que vocês estão tão quietinho, meu. Sabe? Tá todo mundo parece que tá com frio. E não tá tão frio assim, né? Vamos fazer uma oração para a gente poder começar? Antes de você sentar? Vamos orar e agradecer? Deus, nós te louvamos por mais esta tarde. Nós bendizemos, exaltamos o seu nome, porque o Senhor é bom. Senhor Deus, e mais uma vez, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Ministra sobre cada coração. Espírito Santo de Deus, tens liberdade do nosso meio. Visita cada um neste momento. Vai abrindo a mente, vai abrindo o coração, vai trabalhando, Senhor Deus, em cada vida aqui, Deus. E que haja, Senhor Deus, um novo, que haja, Senhor Deus, um coração quebrantado, um coração contrito, que o Senhor venha mudar, Senhor Deus, coisas, Senhor Deus, que precisam ser mexidas de lugar. Vai transformando, Deus, nesta tarde. Abençoe a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Pode se sentar. Fala para quem está do meu lado, do seu lado aí, ó, fala assim, ó, presta atenção na palavra. A gente vai falar, está lá em João capítulo 9. João capítulo 9. Evangelho de João capítulo 9. Diz assim, ó. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Só isso. Jesus vê você não como eu vejo. Jesus, ele vê você acima de traumas, acima dos problemas, acima das dificuldades. Ele te olha como nós olhamos, porém ele te vê diferente. Ele conhece o teu coração, ele conhece a tua estrutura, ele sabe da sua dificuldade, dos seus problemas. E ali Jesus passou e viu aquele cego. Chamou a atenção dele. Às vezes, nós olhamos para a nossa vida e nós pensamos que Jesus está distante. Achamos que Jesus não está vendo. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você. Jesus, ele vê além dos filtros. Jesus, ele vê além da sua dificuldade, do seu problema que às vezes você não consegue resolver. Jesus, ele te vê além dos seus erros. Ele te vê além até mesmo dos seus pecados. Ele não vê como a gente vê. Não tem pecado para Jesus, não tem pecado que te faça desistir, ele desistir de você. Não existe um erro que você possa cometer, que Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, não merece. Não. A partir do momento quando você aceitou ele, a partir do momento quando você reconheceu ele nos seus caminhos, a partir do momento que você entregou sua vida para ele, ele não olha só para os seus erros, ele vê você além. Às vezes você pode até olhar para você e pensar assim, Kleber, a minha vida está tão difícil, parece que, sabe, eu não consigo nem me entender. Às vezes a gente fica desse jeito, às vezes eu não consigo nem me entender, mas Jesus te entende. Jesus, ele vê além daquilo que eu vejo, porque ele olha dentro do seu coração. Ele conhece as tuas dúvidas mais íntimas, o teu sentimento mais profundo. E naquele dia Jesus passou ali e viu aquele cego de nascença. As pessoas questionaram, mas de quem é os erros, Senhor? É dele? É dos seus pais? O pecado, na vida do cristão, ele tem uma finalidade. Ele tira a força. O pecado, ele nos deixa feio. O pecado, ele enfraquece a gente.
Ele tira de nós o ânimo. Ele rouba de nós a paz. Porque em todo momento, o inimigo pode nos acusar. Davi, ele clamava desse jeito: Senhor, cria em mim um coração puro, quebrantado. Cria em mim, Senhor, um espírito reto, para que eu ande diante do Senhor. Jesus, quando Ele nos vê diferente. E nessa tarde, Ele quer dizer para você: não se sinta sozinho. Porque muitas vezes o medo cria barreiras. E o inimigo faz isso, usa isso, cria barreiras. Muitas vezes o medo vai criar imagens de nós. Muitas vezes, por exemplo, a gente faz muito esforço para as coisas temporais. E muitas vezes a gente não busca da maneira que se tem que buscar. A gente precisa dar mais ouvido à palavra de Deus. A gente precisa ter o nosso coração voltado a Ele, se entregar, se rasgar diante dEle, assim como no acampamento vocês fazem. Se morrer diante do Senhor e falar assim: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. O mundo quer criar muitas vezes dentro da nossa mente e do nosso coração imagens, valores que não são de Deus, porque as pessoas apontam o dedo para nós e vai falar assim: esse aí está em pecado. As pessoas apontaram o dedo para aquele cego e disseram assim: quem pecou, Senhor? Foi ele? Foram seus pais? Mas Jesus tinha uma palavra. Jesus disse para si: não foi nem ele e nem seus pais. Isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. Você veio até aqui e você quer viver uma vida diferente, e você busca muitas vezes, apesar dos seus erros, dos seus problemas, das suas dificuldades, porque você quer algo diferente, você quer viver algo de Deus. Então eu tenho uma coisa para dizer para você: Deus, Ele te vê como além da sua perspectiva, além do que você imagina. Os planos dele para a sua vida não são os planos que você pensa, são sempre maiores. Deus tem uma visão de você que você nem sonha ainda, que talvez você não tenha nem orado, mas Ele te vê você como filha, como filho de Deus, e Ele ama você. Deus tem uma palavra para você nessa tarde: você não está sozinho, você não está sozinha. O Espírito Santo de Deus habita dentro daqueles que são filhos de Deus, e Ele não nos deixa sozinho. Ele nos deixa convicto de que mesmo na nossa caminhada cristã, no nosso relacionamento, por mais que as dificuldades, que as opressões, por mais que o mundo crie, como a Cris Belloni falou sábado passado, criam imagens, criam muitas vezes fantasias, aonde a gente, se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, nós somos levados, e muitas vezes isso desconstrói aquilo que nós pensamos de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa estar no nosso coração, firmada nos princípios, nesse princípio, aonde a vida, aonde o Espírito Santo vai dirigir os seus passos e vai ensinar você, quando nós se dedicamos à palavra de Deus. Por quê? Porque nós não caminhamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. Às vezes nós achamos que temos amigos, mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Que nem a Eloá disse, né? Você tem alguém que você pode confiar? Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes, quando a fase do encantamento acaba, sobra só o caráter. E o nosso caráter, ele é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é mudado pelo Espírito Santo de Deus. Ele muda a gente de dentro para fora. As pessoas passam a olhar para nós e vão desejar esse Deus. As pessoas olhavam para aquele cego e pensavam: vive em pecado. Às vezes as pessoas passam por dificuldade, por aflições, e tem gente que ainda pensa assim: deve estar em pecado. Em vez de orar pelo irmão, em vez de querer ajudá-lo, tem gente que ainda pensa desse jeito.
O mundo cria imagens para querer desconstruir tudo aquilo que de Deus é construído dentro da palavra de Deus. E a imagem que Deus tem de nós não é uma imagem de pessoas isoladas. Não é uma imagem de você sozinho. Deus tem uma imagem de você como filho e filha amada dele. Então nós, na nossa caminhada cristã, se nós não tomarmos cuidado, a gente pode viver uma vida de aparência. Por que uma vida de aparência, Kleber? Porque muitas vezes não é uma vida de entrega. E Deus, Ele quer uma vida de entrega todos os dias. Não adianta nós virmos no Soul só e não sermos praticantes da palavra. Não adianta nós virmos no Soul, mas a nossa conduta e posição não muda. Não adianta a gente ficar ouvindo no Soul, sabendo que o Espírito Santo de Deus dentro de você quer mudança, e você muitas vezes não quer mudar. Porque você precisa mudar o seu coração e a sua forma de pensar. Mas Jeremias 17:10, ele vai falar que Deus, Ele sonda o nosso coração, que Deus lê os nossos pensamentos, que Deus, Ele não trata como nós precisaríamos ser tratados. Ele vai te tratar com amor, Ele vai te tratar como filho querido, como um pai que cuida. E Deus, Ele quer mudar a nossa vida, o nosso relacionamento no dia a dia. As pessoas olhavam para aquele cego e diziam: está em pecado. Quem pecou, Senhor? Jesus, Ele diz lá em 9:5, Ele vai falar assim, ó: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. O olhar de Jesus para nós é um olhar sempre para querer salvar. O olhar de Jesus para nós é sempre para querer nos resgatar. O olhar de Jesus para nós é sempre para querer mudar a nossa história. O olhar de Jesus para nós é sempre para nos tirar da escuridão que muitas vezes nós permitimos, de erros, de falhas, a qual o inimigo muitas vezes quer nos acusar, quer simplesmente criar uma imagem que Deus não nos ama, mas não é essa a imagem que Deus tem de você. E Deus, Ele quer mudar a nossa vida. Por quê? Porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que Ele habita dentro de você, sabe o que acontece? Essa luz do Senhor, a luz, o Espírito Santo, Ele vai iluminar tudo aquilo que é de erro. Quando eu me converti, foi aquilo. A minha conduta de palavras precisava ser mudada. Eu falava muito palavrão. E eu falava assim: Deus, me ajuda. Tem um versículo também na Bíblia que cita assim: Senhor, coloca um anjo à porta da minha boca. E às vezes quando eu pecava, quando eu errava, eu falava assim: Senhor, vamos começar de novo. Porque eu pequei, eu errei. Me ajuda a começar de novo. Então a minha pergunta é: você não está sozinho. E quando você vai ver na caminhada, tais costumes, tais ações, elas vão perdendo força, perdendo valor. Porque você está nutrindo dentro de você, você está nutrindo o seu coração, os seus pensamentos, a sua mente com a palavra de Deus. Aquele dia que Jesus passou ali para aquele cego, foi um dia diferente. Quando Ele entra na nossa vida, quando Ele olha para nós, quando Ele buscou nós, a nossa vida já passou a ser diferente. A nossa vida passou a ser outra. A perspectiva que eu tinha de vida era essa: a gente nasce, cresce, envelhece, reproduz e morre. Era esse, o meu pensamento era esse. Era isso que eu achava da vida. Eu ia para a igreja, mas eu não tinha comunhão, não tinha relacionamento com Ele. Porque Deus quer relacionamento com Ele como? Eu me relaciono com Deus através da oração. Como eu me relaciono com Deus? Através da palavra. Cada um de nós precisamos conhecer a palavra para que a palavra de Deus possa mudar dentro de nós. E cada vez que ela vai mudando, o Espírito Santo de Deus vai nos orientando na nossa conduta, na nossa maneira de viver, nos posicionamentos que a gente vai precisando ter dentro da nossa casa, dentro da escola, com os nossos amigos. Você passa a não aceitar. Você passa a se colocar: não, eu não penso dessa forma. Sabe por quê?
Porque Jesus ele disse assim, que vós sois a luz do mundo. Então a gente não pode, por exemplo, colocar essa luz e querer apagar ela, e querer esconder ela. Não dá para você esconder. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, ele falou assim, Kleber, eu estava desviado. Já conhecia Jesus, mas eu me afastei durante 10 anos. 10 anos. E eu ia para os lugares, e tinha lugares que eu ia, que as pessoas olhavam para mim e falavam para mim assim, cara, você não é daqui, vai embora. Olha só, Deus usando a boca do inimigo para falar, você não é daqui, vai embora. Quando Deus tem um plano na sua vida, quando você entregou seu coração para Jesus, os teus pecados não vai mudar os planos dele sobre a sua vida, porque ele vai querer simplesmente que você tenha um encontro verdadeiro com ele, e nesse encontro verdadeiro com ele, tudo muda. Quando o meu encontro eu tive com Jesus, num culto como esse, quando uma pessoa estava falando de Jesus, e eu tive a minha experiência, tudo mudou. A forma de eu pensar mudou, porque eu pensava desse jeito, Deus está me olhando, está olhando o meu pensamento, meu Deus olhou o meu coração, o que eu pensei, tudo mudou. As pessoas olhavam para aquele cego e falavam, quem pecou, Senhor? Quem pecou? Ele, seus pais. A sociedade, ela exige de nós mudança, ela exige de nós posição, porque senão nós somos engolidos pelo meio que a gente vive. Lá fora, a nossa conduta, a conduta já não é mais homem ou mulher, já é homem, mulher, mais um monte de coisa que se colocam. Mas no reino de Deus a conduta é, Deus fez homem, Deus fez mulher, e Deus chamou você como filho de Deus para transformar essa geração. E assim como Deus olhou para aquele cego e falou assim, ele não pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele o poder de Deus. Então, quando nós tomamos uma posição diante de Deus, nós não estamos sozinhos. Quando Jesus olhou para aquele cego, e ele fez lodo com um guspe, colocou nos olhos dele e falou assim, vai se lavar. Vai se lavar. No tanque de Siloé, vai lá se lavar. E ele foi, se lavou, e de repente ele voltou vendo. E as pessoas pensaram desse jeito assim, olha, não era esse o cego? Não era ele? E outros diziam assim, se parece com ele. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda. Quando Jesus entra na minha vida, sabe o que acontece? As pessoas não entendem. Elas acham assim, você não vai mudar. Você não vai mais mudar. Eu te conheço, mas eu falava desse jeito para aqueles que me conheciam. Eu não sei te dizer agora, mas quando Jesus entrou aqui, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Quando Jesus fez aquele lodo, pediu para ele se lavar e ele voltou vendo, as pessoas perguntaram, mas você não era cego? Eu era, mas teve um homem que passou aqui. Quem era esse homem? Eu não sei quem era esse homem. Eu só sei que ele me falou, vai se lavar, e quando eu fui me lavar, eu voltei vendo. Sabe, às vezes a gente não gosta de ouvir sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas. A gente quer sempre ouvir coisas boas. Mas a palavra de Deus, ela vai nos confrontar para que dentro de nós haja mudança, haja transformação, haja um coração quebrantado, para que quando a palavra apontar os nossos erros, a gente possa reconhecer Deus em todos os caminhos, pedir perdão e falar assim, Senhor, muda a minha história, porque eu preciso de mudança. Qual é a dificuldade que te impossibilita de você falar assim, Deus, tem áreas da minha vida que eu não estou forte, eu preciso de você, e o Espírito Santo de Deus vai ajudar você na sua caminhada. Então por que você quer andar sozinho, se dentro de você o Espírito Santo de Deus está? Não ande sozinho. As pessoas perguntavam para aquele cego, quem foi que te curou? E as pessoas falavam desse jeito assim, nossa, vou chamar os pais dele. Chamaram os pais dele.
Ele não era, ele é cego, e os pais deles já tinham até medo dos fariseus. Ele não é cego? É, desde que nasceu ele é cego. E como ele voltou a ver? Aí os pais falaram assim, pergunta para ele, já é grande. Pergunta para ele, porque eles estavam com medo dos fariseus. Só que quando perguntaram para ele, eles falaram desse jeito, olha, dá glória a Deus, porque este é pecador. Olha só. Ele falou desse jeito, se é pecador eu não sei. Eu só sei que agora eu estou vendo. Eu só sei que eu estou vendo. Eu sei que eu estou vendo, então se ele é pecador, eu não sei, só sei que eu estou vendo. No verso 9, olha só. No verso 9, 24, ele fala assim, e chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E respondeu ele, pois, e disse, se é pecador eu não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. E falou desse jeito, e responderam desse jeito para ele assim, ó. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E respondeu, já vos disse, mas vocês não ouvem. Vocês não ouvem. Então, sabe o que acontece? Às vezes mesmo até dentro da casa de Deus, às vezes nós olhamos para o nosso próximo, olhamos para o nosso irmão, e queremos questionar às vezes os seus erros, em vez de querer ajudar ele, em vez de querer orar junto com ele, em vez de querer caminhar junto, como Jesus falou. Às vezes a gente toma uma posição de acusar, e não de ajudar. Aqueles homens eram conhecedores, eles sabiam que ninguém podia voltar daquele jeito, mas eles falavam assim, olha, esse homem é pecador, curou um sábado. Sabe o que Jesus ele quer da gente? Posição. Quando perguntaram para aquele cego, ele disse, se é pecador eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. E Jesus depois se manifestou a ele, falando para ele assim, olha, quem te curou? E Jesus falou para ele assim, eu te curei. E mudou a vida dele, ele começou a seguir Jesus. Qual é a nossa posição hoje? O que é que Deus quer de você e de mim? Já que os nossos olhos são abertos para o conhecimento da palavra de Deus, que a gente possa se posicionar no meio dessa sociedade, que a gente possa se posicionar no meio do que as pessoas dizem, que a gente não se cale diante do amor dele para com a sua vida, que a gente tenha esse coração quebrantado para buscá-lo a todo momento, para que a nossa vida ela possa ser transformada pelo poder do Espírito Santo, para que a gente não viva só experiências num acampamento, mas que todos os dias o nosso coração seja incendiado pela palavra de Deus. É isso que Deus quer da gente. Um homem mudou, Jesus parou na frente de um cego e tudo mudou. O que é que você tem que Jesus não possa mudar? O que é? Nada. Ele pode mudar tudo. Tudo. Aprenda a colocar tudo diante de Deus. Em oração. Em súplicas. Como um amigo confidente. Conte a Ele os seus sonhos. Os seus desejos. O que você almeja. Conte a Ele o que você quer. Conte a Ele as dificuldades que você tem, até mesmo numa prova. Conte a Ele o que você almeja. Conte a Ele o íntimo do seu coração. Fale para Ele os seus sonhos, mas o que você nem almeja. E deixa Jesus guiar a tua vida de uma forma que você vai ver a mão dele te conduzindo e você vai falar assim, foi Deus quem fez isso, foi Deus quem orientou. Em toda a minha caminhada eu aprendi uma coisa, coloca tudo diante de Deus. Estou trabalhando, quero sair do emprego? Ora a Deus. Fala para Deus, Senhor, o Senhor abriu a porta, o Senhor fecha a porta. E ele sempre fechava e depois sempre abria outra. Por quê? Porque a vida do cristão é com relacionamento. A vida do cristão é essa vida de comunhão com Ele. Como? Através da palavra e através da oração. Não tem como.
Jesus olhou para ele, para aquele cego, e viu nele o filho. Jesus olha para você como filho e filha de Deus. Por isso que a palavra diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos, e filhos amados, filhos queridos. Por isso, não se sinta sozinho. Deus conhece os desejos do seu coração. Ele sonda os seus pensamentos. Coloque diante dele e descanse nele. Aprenda a descansar diante de Deus. Aprenda a querer colocar diante dele e falar assim: Senhor, eu confio diante de ti. Eu confio. Eu creio que o Senhor irá resolver. E deixe Deus trabalhar. Porque muitas vezes a gente quer falar que confia e não confia. Volta aos mesmos erros. Não volte. Porque senão as pessoas vão acusar você. E Deus não te acusa. Deus vê além dos seus erros. Deus vê além dos seus sonhos. Deus vê você um homem, uma mulher, usada por Ele na palavra. Usado por Ele no ministério que Ele chamou você para florescer, para que você cresça. Então creia nessa palavra, creia no relacionamento e viva o mais íntimo que Deus quer dar a você. Eu vou pedir para você, fique de pé neste momento. Eu não vou chamar hoje ninguém para vir aqui na frente. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Existe alguém aqui no nosso meio? Existe alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Se existe alguém, ou se você está também desviado, se você está afastado, se você está longe dos caminhos do Senhor, existe alguém aqui hoje desse jeito? Se tiver, só levanta a sua mão, que a gente vai orar por você. Existe alguém assim? Então, já que existe, a gente vai estar orando neste momento e falando, e eu quero que você fale comigo desse jeito assim: eu te aceito, Senhor, de novo. Muda a minha vida, muda a minha história, muda os meus sonhos, muda, Senhor Deus, o meu coração, muda os meus sentimentos, e entra, Senhor Deus, na minha vida de tal maneira, Pai, que haja uma transformação do Senhor, e desperta-me, Senhor Deus, para que eu possa viver, Pai, um avivamento, Pai, uma transformação, em nome de Jesus. Agora eu venho fazer diante de você outra pergunta. Talvez você veio aqui hoje, e talvez você já conhece Jesus, e de repente você está dizendo assim: Kleber, para mim tem sido difícil. Para mim tem sido difícil, porque os meus sentimentos estão muito aflorados. Às vezes eu não me entendo, às vezes eu discuto em casa, às vezes eu brigo com meu irmão, às vezes eu brigo com a minha família, às vezes parece tudo ser tão difícil. Levanta a sua mão se você está aqui hoje, que eu quero orar por você. Vamos estar orando então por você neste momento. Deus, neste momento, Pai, eu clamo a Ti, Pai, a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque é o Senhor quem muda a nossa mente, o nosso coração. E assim como o salmista clamava, Pai, ao Senhor, ó Pai, dizendo: Senhor Deus, cria em mim um coração puro. Senhor, cria, Senhor Deus, cria em nós, ó Pai, um coração puro. Um coração, Pai, que seja transformado, Pai, pela sede de Ti, Senhor. Um coração, Pai, e uma mente, Pai, que seja, Senhor Deus, mudada por Teu Espírito Santo. Que possamos viver, ó Pai, relacionamentos íntimos contigo. Que a nossa vida, Pai, não seja simplesmente uma vida comum, mas seja uma vida transformada pelo Senhor. Pai, que aonde há contenda, que aonde há discórdia, que aonde há desentendimento, que aonde, Pai, as emoções,
emoções, Pai, estão descontroladas, Pai. Que aonde, Pai, a ansiedade, Pai, o medo, Pai, o pavor, ó Pai, Deus, neste momento, Pai, seja colocado por terra em nome de Jesus. E que haja ação do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, abra os ouvidos, o entendimento e transforma, Senhor Deus, a mente, Pai, e o coração, Pai, para que nós sejamos impactados pelo Senhor, ó Pai, porque nós cremos na Tua palavra. Deus, nós Te louvamos por mais esta tarde também, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continue abençoando a cada um dos Teus filhos que aqui veio, Pai, e que nós, Pai, possamos viver, ó Pai, uma vida de transformação, entendendo que o Senhor nos vê, assim, Pai, como o Senhor viu aquele cego, o Senhor nos vê, o Senhor conhece os nossos problemas e as nossas dificuldades, mas o Senhor é um Deus que não abandona, o Senhor é um Deus que não nos deixa. Por isso, Deus, continua trabalhando no nosso coração, na nossa mente, continua nos despertando, Deus, para que a nossa vida seja todo dia, Pai, cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajude a sermos diferentes, Pai. Não porque nós somos alguma coisa, Pai, mas porque, Pai, nós somos filhos de Deus, ó Pai. E assim nós oramos crendo, Pai, que o Senhor é conosco no nome de Jesus. Agradeço no nome de Jesus. Agora o pessoal